Como é que eu me ia esquecendo, meu? Então eu falei de 5 coisas que os produtores não devem fazer, quer sejam iniciantes ou não, e não falei de uma sexta que me esqueci completamente e que quero falar aqui neste vídeo. Eu ainda estou a pensar como é que não me lembrei de fazer este vídeo nessa série. Houve aqui uma dica que eu me esqueci e esse que eu quero partilhar aqui com vocês. Eu quero evitar que vocês passem por aquilo que eu passei. Eu também fui roubado, também me roubaram ideias, também utilizaram instrumentais sem minha autorização e é sobre isso que nós vamos falar aqui. Queres saber o que é? Então fica ligado. Yo people da Carry Magic, sejam muito bem-vindos ao canal da KV Music Beats. Vamos falar aqui de um final tip, ou de uma dica final de coisas que tu não deves fazer caso sejas produtor. É muito importante. Esta dica é quase tão importante como a primeira, ou talvez mais importante de todas as outras, que tem a ver com o registro autoral dos vossos trabalhos. E existe uma linha ténue que separa o trabalho que vocês devem registar e o trabalho que vocês não devem registar. Isso está tudo relacionado com as dicas que eu já falei aqui, nomeadamente a primeira. Não sei se recordam de ter falado que existe uma diferença entre partilhar com os amigos e partilhar numa rede aberta para o mundo. Partilhar em mídias fechadas e em mídias abertas. É nesse sentido que eu quero dar aqui umas dicas sobre o registro autoral. Quando é que vocês devem salvaguardar e quando é que não devem. E falar aqui um pouco de que forma que eu fui roubado e fui lesado por não me ter salvaguardado, não ter registado os meus trabalhos e não ter esperado pelo momento certo para os divulgar para o mundo. Antes disso, eu vou pedir apenas que deixes aí o teu like, deixe também o teu comentário, alguma partilha, alguma situação que aconteceu contigo. Devido às recentes alterações no algoritmo do YouTube, hoje em dia já não conta só estarem subscritos aqui no canal com o sininho ativado. É necessária a vossa interação. Para além do sino ter que estar ativado, é necessário que vocês interajam. Eu tenho visto que a interação é cada vez maior, portanto continuem a interagir. Isso vai garantir que vocês vão receber todos os futuros vídeos da KV Music Beats, sejam eles sobre Mindset, como este vídeo aqui, seja sobre Fruity Loops, Ableton Live, Control MIDI, etc. Portanto, garantam a vossa inscrição, interajam com o vídeo e fiquem a par, porque estão sempre a sair aqui conteúdos todas as semanas. Vamos então para o tema central do vídeo, para a parte mais importante, que é sobre o registro autoral. Eu quero que saibam que a minha ótica aqui sobre este assunto é mais portuguesa. Eu conheço melhor as instituições cá em Portugal que protegem os meus direitos de autor, e se alguma vez falar em algumas, estou a falar das portuguesas. Também existem entidades regulamentadoras no Brasil, em Angola, em Moçambique, em outros países de língua portuguesa, mas o foco aqui é o meu país, porque é aquilo que eu conheço melhor, ok? No entanto, a nível de mindset, isto funciona para o mundo todo da mesma maneira. No que diz respeito a propriedade intelectual, direitos de autor e todos os países abrangidos pela Convenção de Berna. Quando começamos a produzir, ali naquele primeiro ano em que estamos a testar sons, estamos a testar samples, a enviar para os amigos, a pedir feedback nas redes sociais e coisas do tipo, quando são cenas iniciantes, cenas verdes, cenas UX, cenas amadoras basicamente, é claro que isso não carece de um registro. Primeiro porque a qualidade não vai levar a que alguém vos roube esse trabalho. Embora isso também possa acontecer, hein? E é aí que entra aquela linha ténue que eu estava a falar no início do vídeo. O que é que acontece? Se nós não temos ainda para já um projeto em mãos, não estamos a elaborar nada sério, construído como um álbum, por exemplo, um EP, uma demo tape, isso não carece de registro do meu ponto de vista. Principalmente se a qualidade for uma qualidade de iniciante. Tipo, aquilo não está trabalhado e então não tem viabilidade uma editora ou alguém maior que vocês pegar aquilo e roubar-vos esse trabalho. Portanto, eu acho que o registro autoral é importante a partir do momento em que começamos a desenvolver um projeto, em que pensamos em algo real e em algo que nos vai levar tempo, em que vai ter que ser estudado, estruturado, alterado, editado. Eu já vi pessoal a produzir músicas, aliás, já vi músicas que levaram mais de um ano para serem produzidas. Uma música, ok? Portanto, é mais ou menos nessa esfera que eu vou entrar, do trabalho e da projeção. E eu acho que é nessa altura, quando vocês já têm ali aquela faixa que já está como acabada, vai fazer parte de um álbum, vai fazer parte de um projeto ou algo maior do que aquela fase experimental, aí sim, eu acho que é muito importante, acima de tudo, registarem a patente ou registarem a obra. No caso da música, por exemplo, nós escrevemos uma letra, fazemos um beat, antes de qualquer coisa, se realmente aquilo é uma coisa boa, uma coisa que é para ir para a frente, para ser depois divulgada nos meios de comunicação, redes sociais, etc., é bem importante garantirem o registro. Agora atenção, existe uma diferença entre registro e gestão. E o pessoal às vezes confunde isto, confunde o IGAC com a SPA, porque a SPA não vos garante a proteção da propriedade intelectual. A SPA, por exemplo, vai regulamentar o fluxo dos direitos, porque as músicas são produzidas ou reproduzidas, neste caso, em TVs, em rádios, internet, etc. E tem que haver ali um retorno para vocês ou para a vossa editora. Isso tem a ver com gestão de direitos de autor, mas antes de haver a circulação da obra, que depois vai gerar lucro
através da gestão dos direitos de autor, tem que haver um registro. E mesmo que vocês hoje estão a produzir uma música, e mesmo que não a vão lançar, vão pô-la só no YouTube para partilhar com as vossas comunidades, se já vai estar exposto ao mundo, é importante salvaguardarem só o registro. Pode acontecer vocês terem o som no YouTube registado e de repente há uma empresa do outro lado do mundo, ou até mesmo dentro da Europa, que utiliza aquilo sem a vossa autorização. O pior que pode acontecer é o tempo que vocês vão estar sem ter conhecimento disso, porque não têm ninguém que gira os vossos direitos. Agora, a partir do momento em que vocês detectam uma situação dessas, vocês têm o registro legal no vosso país e a partir daí já podem entrar na justiça. Essa é a prova de como aquilo é uma obra vossa, é propriedade intelectual vossa, ok? É uma salvaguarda do vosso trabalho e da vossa originalidade, independentemente se vão comercializar, abrir editoras, vender, pôr no Spotify, fazer álbum, EP, demo tape, não interessa, é uma questão de salvaguarda, mesmo que aquilo nunca saia do vosso computador. É uma questão de salvaguarda aquilo ser propriedade vossa a nível legal. E é neste sentido que eu recomendo o registro. Depois então, se a cena for lançada, se começarem a bater, aí vão ter que, obviamente, contratar serviços de gestão, porque vocês não vão ter capacidade, uma pessoa só, ou um grupo de pessoas numa pequena empresa, numa PME, numa editora pequena, a conseguir captar e saber onde é que a vossa música está a ser utilizada. Estão a entender a diferença? Eu já fui roubado, era isso que eu também queria falar aqui neste vídeo. Eu não fui roubado, já fui roubado de várias maneiras. Eu gosto de usar este termo roubado, porque o roubar é tu chegares e pegares numa coisa que não é tua sem autorização e fazeres uso dela, ou apoderares-te dela. Isso já aconteceu aqui no canal, nomeadamente eu ver instrumentais que estão registados e protegidos por direitos de autor, a serem exibidos em canais de televisão, em TV aberta, sem o meu consentimento. Eu tive uma situação bastante interessante que aconteceu com um grande artista português. Quando gravei o meu segundo EP, isto foi em 2005, 2006, um EP que nunca saiu graças a esta situação. Eu tinha escrito 2 temas nesse EP, era um EP de 4 ou 5 faixas. Eu tinha escrito 2 temas, 2 músicas que eram muito fortes a nível de tema. Iam diretamente contra a nossa sociedade atual. Eu era puto, tinha umas ideias um bocado radicais. Hoje já não penso dessa maneira, obviamente. E se calhar ainda bem que as coisas aconteceram assim para não ter que lançar esses trabalhos. Mas a verdade é que eu tive ideias bastante interessantes a nível de tema, a nível de assunto a abordar, porque o meu nome, na altura em que eu fazia rap, estava a começar a caminhar e a crescer dentro do panorama da nova escola, e eu comecei a pensar em técnicas de conseguir chegar às massas, de criar o choque a nível de letra, a nível de lírica e a nível de tema, criar temas chocantes a nível de escrita. O erro que eu cometi foi fazer chegar essa maquete à editora desse grande artista português. Eu na altura era ingênuo, era inocente, já tinha alguns registros feitos do meu primeiro trabalho, esse era o meu segundo, mas ainda assim, como eu estava a fazer chegar a minha maquete por intermédio de pessoas que eu tinha a mínima confiança, gente que trabalhava com música no meu concelho, gente com quem eu atuei e tudo mais, eu fiz essa minha maquete chegar a um artista cabeça, um artista conhecido. E esse foi o meu mal, porque eu enviei o trabalho, obviamente nunca tive resposta, e depois quando essa pessoa lançou o álbum, aliás, esse cabeça que eu estou a falar, quando lançou o álbum no ano seguinte, as letras que lá estavam, ou 2 dessas letras desse álbum, eram praticamente uma cópia da minha demo tape. E o gajo foi bem inteligente porque eu consegui-lhe abrir as ideias, dei-lhe ideias para ele trabalhar. Ele cagou no meu demo tape e lançou as faixas dele com a minha ideia. Ele não me roubou letra, não me roubou beat nem o caraças. Por isso é que eu digo que são formas diferentes de roubar. Ele tomou posse da minha ideia. Não é que eu possa dizer que uma ideia é minha sem ela estar materializada. No caso até estava, era uma música. Mas era aquela questão que eu estava a falar. Se eu tivesse tido calma, tivesse esperado pelo momento certo para lançar a faixa, com a proteção dos direitos de autor, isso não teria acontecido. Porque eu teria como reclamar oficialmente a ideia daquelas faixas. Teria como dizer, olha, não, as faixas saíram neste ano, neste dia, reparem bem, isto é uma cópia daquilo que eu fiz, basicamente, mas com outras palavras. Porque, pá, toda a gente está livre de usar os mesmos temas. Nós aqui falamos no YouTube, inclusive, muitos canais, muitos youtubers falam das mesmas coisas. Portanto, eu não posso me apoderar de uma ideia. Agora, a partir do momento em que fui eu que tive a ideia, se eu não partilhar isso com ninguém, eu não vou dar asa que ninguém trabalhe ou pense naquilo e desenvolva aquela minha ideia, entendem? A pessoa vai continuar ali na ignorância em relação a essa ideia. E era isso que eu devia ter feito. Contudo, como aquilo que eu escrevi na altura não coincide com aquilo que eu acredito hoje, ainda bem que se calhar foi assim, não é? Ainda bem. Por isso é que existe uma linha muito tenue de quando é que devemos partilhar na internet, quando é que devemos registar, quando é que devemos fazer os dois, porquê o fazer. Também acontece o seguinte, reparem, um gajo começa a produzir no espaço aí de 2, 3 meses, começa a produzir bem. Embora, se calhar, eu olhando por fora vá achar, não, o gajo produz há 3 meses, aquilo é fraco, ele não precisa de registar, pode pôr a internet e não se preocupar. E se o trabalho for bom? E se o trabalho não for wack?
Ah não, este é o meu trabalhozinho de iniciante, eu posso pôr. E de repente aquilo até está bom, só precisa ali de um toque ou dois e vem uma editora maior e caça-vos aquilo e apodera-se daquilo. É frustrante, mano. Eu tive aí inclusivamente num vídeo que eu fiz aqui no canal, onde eu falava de 5 coisas que irritam todo o produtor beatmaker. Eu falei desta situação. Uma coisa que irrita qualquer produtor beatmaker é ser roubado, ou alguém pegar no seu trabalho e usar sem autorização. E houve gente que comentou, eu agora não estou lembrado dos nomes, mas houve gente que comentou que isso também aconteceu. E isso é bué da mau. Por isso é que eu acho que esta dica, registrem os vossos trabalhos, é bué da importante e tem que ser, eu tenho que partilhar isto, tenho que falar disto. Agora, existe aqui um grande dilema, um grande problema no meio disto tudo, é nós conseguirmos ter o discernimento de perceber se o trabalho está bom, está médio ou se está mau, não é? E porquê é que é bué importante nós termos muito ouvido? Eu farto-me de falar nisto aqui nos vídeos do canal, que para nós fazermos boa música, eu acho que o mais importante é ter muita bagagem de ouvido e de bom ouvido. É ter ouvido bem as músicas dos outros, aprender com as músicas dos outros e ouvir. Não ouvir só um estilo, tentar ser o mais abrangente possível na cultura musical de cada um. Isso é que vos vai dar o discernimento e a capacidade de avaliar se o vosso trabalho está bom ou mau. Quer seja iniciante, quer não, porque já vos aconteceu, principalmente à malta que produz há mais tempo e que está aqui no canal. Às vezes temos aquela semana de desinspiração em que não sai nada, que é tudo uma bosta, a gente está ali, não produz nada, e de repente, sabe-se lá porquê, sabe-se lá por que motivo, produzimos uma grande bomba. Vocês sabem do que é que eu estou a falar? Aquela sensação de estamos ali a produzir, a tentar sacar qualquer coisa e de repente cruzamos 2 samples, cruzamos 2 melodias ou uma harmonia, uma melodia, de repente, uou, brutal caralho, o que é que eu fiz aqui? Isto ficou excelente. Entendem? E de repente há um desbloqueio criativo e já se abre ali um leque de possibilidades para continuarmos a trabalhar numa cena com bué da pica. Isso já vos aconteceu, não é? Portanto, é quando nós sentimos isso, é que aí que nós percebemos que o nosso trabalho está bom. E agora uma dica extra, proveniente aqui da provedoria da KV Music Beats, pois é, estou a editar o vídeo neste momento, estou a fazer toda a revisão do conteúdo que estou a partilhar neste vídeo e esqueci-me que podia ter partilhado uma dica com vocês, que é, no seguimento desta questão de sabermos se o beat está bom ou mau, se o trabalho está bom ou mau, se devemos avançar, há uma dica bastante simples que resulta muito bem, já foi partilhada por vários produtores e eu reforço, eu assino por baixo porque realmente resulta. Quando vocês encontram aquela parte principal, não é, do som, do instrumental, aquela parte que realmente é o que vai dar aso ao que vem a seguir, ao que vão trabalhar a seguir, vocês pegam naquilo, quer seja uma sequência de bateria, quer seja uma melodia, quer seja os dois, sei lá, ali uma sequência de 10 a 20 segundos, metem aquilo em repetição durante 5 minutos, colunas no máximo, e vão fazer qualquer coisa pela casa, ou pelo estúdio, ou pelo spot, enquanto ouvem aquela repetição ali durante 5 minutos. Se ao final desses 5 minutos vocês já não conseguirem nem aguentarem com aquilo que estão a ouvir, é porque esquece, é uma ideia ruim, faz reset, parte para outra. Se ao final desses 5 minutos aquilo continuar a soar bem, vocês continuam a sentir a groove, ou continuam a sentir o groove, a vibe daquilo que estão a fazer e daquilo que estão a ver, então sinal verde para avançar, vai sair de uma cena boa. E por isso, quanto mais bagagem tiverem, muito melhor vai ser a vossa capacidade de análise. E é nesse momento e nessa parte da análise que vocês vão decidir se vão registar ou não antes de colocar na internet. É assim, a meu ver, eu acho que tudo devia ser registado, porque a partir do momento em que partilhamos na internet, man, eu considero que, foda-se, se estás a partilhar na internet é porque está bom. Ninguém vai partilhar coisas na internet que estão más, só um gajo que é maluco. Mas é como eu digo, quando não há discernimento e estamos ali com aquela tusa toda, estamos a começar a produzir, man, o pessoal sai a partilhar tudo, seja o EC, seja Pro, não, né? Sai a partilhar tudo. E era essa dica que eu queria deixar aqui. Eu acho que é bem importante vocês terem atenção com isto, estarem atentos a isto, saberem avaliar, discernir e saber se protegem o trabalho ou não, tá? Para não caírem no erro de serem roubados. E não só, hoje em dia há cada vez mais empresas falsas, entidades falsas e, sei lá, organismos falsos na internet. Já vos aconteceu também, provavelmente, serem flagados por uma conta de Content ID falsa ou serem flagados por uma coisa que vocês sabem que é original, porque houve alguém que pegou naquilo, antes de vocês registou, criou uma conta de Content ID no YouTube, protegeu aquilo por Content ID e está a fazer dinheiro em cima de algo que é vosso, por direito. Estão a entender? É uma situação bastante complicada. E existem muitas falcatruas neste sentido. Eu próprio conheço só montes e montes de artistas conhecidos. E agora estou-me a lembrar aqui um artista, uma banda portuguesa, que também roubou uma letra que foi escrita pelo pai de uma colega minha de curso. Ele escreveu uma letra para as Festas da Terra, lá em Torres Vedras. Não foi registado, foi usado e os gajos vieram, pegaram e registaram. Fizeram uma música e um hit sobre isso.
Portanto, essas bandas aí de topo que nós às vezes temos como referência, bandas e artistas, eu estou a falar agora no caso dos artistas portugueses, olha, por exemplo, o caso do Tony Carreira, eu nem quero entrar por aí, entendem? Nem quero esmiuçar essa situação, porque senão vamos ficar aqui a falar a noite toda, a fazer um vídeo a noite toda, né? Mas pronto, mas por esse motivo é muito importante, porque mesmo que usem as vossas coisas de forma errada, mesmo que vos roubem, a partir do momento que vocês têm um papelinho a dizer que aquilo é vosso a partir daquela data, acabou, venha quem vier. Aí nada derruba isso. Dê os problemas que der, dê as voltas que dê, vocês têm sempre uma salvaguarda para entrarem na justiça e reaverem aquilo que é vosso, caso tenham sido lesados monetariamente por os indivíduos das vossas obras. Basicamente é isto que eu queria dizer aqui neste vídeo. Eu acho que é um ponto muito importante, pessoal. Portanto, não se esqueçam disso e, acima de tudo, treinem muito bem o ouvido para saber quando é que a vossa obra está boa e para a poderem registar e de posteriormente publicar na internet. Se gostaram, se foi importante, se ajudou no mindset, deixem o vosso like, deixem também o vosso feedback, se isso já aconteceu com vocês, partilhem uma experiência aí na vossa vida de produtor, na vossa vida de artista e muito mais. Qualquer coisa comentem aí em baixo. Não se esqueçam também de me acompanhar nas redes sociais, onde podemos falar um pouquinho mais à vontade sobre estes assuntos, trocar uma ideia, dar-vos aí um feedback, uma opinião. Se quiserem me perguntar quando é que devem registrar determinado trabalho, também podem questionar isso, enviarem-me os sons para vos dar ali um feedback. Estejam à vontade. Na descrição do vídeo vão estar as listas de produção com todos os cursos, quadros e séries aqui do canal. E quem falou contigo foi o Remagic. Eu despeço-me com um grande abraço. Vou ficando por aqui e... hala!